Olá pessoal, meu nome é Gabriel Messias e esse é mais um Econatura e Comenta. E hoje eu vou estar conversando com vocês com um assunto que está muito em alta aí, que é a propagação de doenças e a relação dela com o meio ambiente. Se você não conhece o Econatura, eu convido você a dar uma olhada aqui no canal. A gente tem diferentes vídeos relacionados à área ambiental, assim como também eu convido você a olhar a nossa campanha do Padrim, que é o primeiro link da descrição. Essa campanha tem o intuito de fazer o Econatura crescer, melhorar a sua qualidade e atingir mais pessoas. Então dá uma conferida lá, vê se você tem interesse e pode nos ajudar. Então bora então falar sobre propagação de doenças e o meio ambiente. Bem, para começar, a gente vai ter que entender alguns conceitos. E o primeiro conceito é a área que estuda a propagação de doenças, que é a epidemiologia. Essa área é uma área dentro da medicina, que ela tem o intuito aí de entender como essa propagação se desenvolve, usando algumas ferramentas básicas, como, por exemplo, registrar o número de incidência de uma determinada doença em uma região. E dentro da epidemiologia existe um sistema de classificação de como essas doenças podem se propagar. Ele se baseia em 3 níveis gerais. O primeiro nível seria o surto. O surto nada mais é que o aumento repentino de uma doença dentro de uma localidade. Isso sempre constatado pela autoridade local na área da saúde. Dessa forma, um exemplo que a gente pode dar aí quanto a um surto é o surto de dengue dentro de um bairro. Se há um aumento repentino desses casos, isso é classificado como um surto. O segundo nível seria o de epidemia, que é o aumento repentino de uma doença em diferentes localidades. Seria como ter vários bairros de uma cidade tendo esse aumento repentino, ou, por exemplo, várias cidades de um estado. Um exemplo desse caso é o que ocorreu em Belo Horizonte quanto à leishmaniose visceral. Entre 2003 e 2010, houve um aumento do número de casos, atingindo até um pico de 161 pessoas e sendo classificado como uma epidemia naquele local. No caso desse vídeo, eu não vou explicar o ciclo de cada doença, o que elas são. Então, no caso aqui da leishmaniose, eu já vou deixar no card um vídeo do Dr. Drauzio Varella para você conferir e entender um pouquinho melhor o que é essa doença. Para fechar, nós temos a pandemia, que é um conjunto de epidemias a nível global. Portanto, vai englobar aí vários casos em diferentes regiões do planeta. Se você acompanhou o noticiário quando começou essa pandemia do coronavírus, você vai lembrar que lá no comecinho alguns casos eram classificados como epidemias. E depois, quando atingiu um nível global, eles foram reclassificados para uma pandemia. Além desses 3 níveis aí que eu falei, que eles se relacionam, né? A gente tem o surto, que seria o começo, depois as epidemias, que seriam um conjunto de surtos, e as pandemias, que são um conjunto de epidemias. A gente tem também o que se chama de endemias. As endemias se referem a doenças que são típicas de um local e ocorrem sazonalmente. No Brasil, a endemia é relacionada muito à febre amarela. É um exemplo típico do nosso país. Sendo que entre 2017 e 2018 a gente teve um aumento do número de casos de febre amarela. Lembrando que a febre amarela ela tem 2 ciclos diferentes. A gente tem a febre amarela silvestre e urbana. A urbana ela está erradicada no Brasil, mas tem a silvestre que acaba causando transtorno tanto para humanos, assim como para animais silvestres. Eu vou deixar aqui também mais uma sugestão de um vídeo do Dr. Drauzio Varella falando sobre febre amarela. Então, se você quiser conferir, acesse o card aqui em cima. Bem, a gente entendeu aí quais são os diferentes níveis de propagação de uma doença, mas o que isso se relaciona ao meio ambiente? Bem, o nível de propagação de uma doença, ou seja, a velocidade, a evolução dela, tem muita relação com o meio ambiente. As ações que os humanos tomam sobre o meio ambiente refletem muito nesse processo. Em 2019, houve um artigo publicado por pesquisadores brasileiros que mostrou que a leishmaniose visceral ela acabou crescendo muito mais no Brasil devido
à degradação do meio ambiente e ao êxodo rural. A destruição das matas facilita que o humano entre em contato com o mosquito palha, que é o transmissor dessa doença. No caso, isso facilita, então, a dispersão da doença da leishmaniose visceral, consequentemente aumentando o número de casos. Além disso, o êxodo rural ele favorece a transmissão da leishmaniose visceral, visto que os cães, animais domésticos que estão presentes nessa área e são levados para o ambiente urbano, eles podem ser transmissores da leishmaniose, aumentando assim o número de casos também no ambiente urbano e na maior presença de humanos. Um outro problema muito comum quando a gente fala de meio ambiente e doenças se diz quanto à caça e consumo de carne silvestre. Algumas doenças surgiram nos humanos graças a esse hábito, como é o caso do HIV, como é o caso do Ebola. Isso quer dizer o seguinte: quando o humano come essa carne, ele pode estar comendo junto o agente causador da doença. A gente tem que fazer aqui uma pequena diferença, que a gente vai ter vetores de doenças e agentes causadores. Os vetores eles vão ser os transmissores, como eu citei o mosquito palha anteriormente. E a gente vai ter os agentes causadores. Ao comer essa carne, ele se expõe muito mais facilmente aos agentes causadores das doenças. Consequentemente, facilita aí a transmissão delas para humanos, como aconteceu com o Ebola, que tem muito na África, e como falam que foi também o coronavírus. Em uma entrevista recente da diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, a Maria Neira, ela trouxe o dado que 70% dos surtos epidemiológicos que ocorrem no nosso planeta são devido ao desmatamento. Um outro ponto-chave também que ela destacou é que a vinda das pessoas para o meio urbano, ou seja, o êxodo rural, acaba também aumentando os riscos para o aumento de doenças. Por quê? Porque, no caso, muitas cidades não têm a infraestrutura necessária. Consequentemente, algumas doenças bem comuns acabam se propagando pelo aumento do número de pessoas. Como a gente já disse anteriormente numa palestra que foi publicada aqui no canal do YouTube, o saneamento básico no Brasil é muito carente ainda, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Com o aumento de pessoas no ambiente urbano, isso favorece ainda mais o surto de doenças, visto que a gente não tem o saneamento básico e aumenta a possibilidade de propagação. Um exemplo disso é o que ocorreu com o cólera há muito tempo atrás. O surto de cólera foi relacionado à falta de tratamento de água e à falta de tratamento de dejetos. E depois disso, com a melhoria da questão do saneamento básico, houve a melhoria também do surto de cólera. Para finalizar, fica claro que a propagação de doenças em meio ambiente se relacionam. A gente tem exemplos históricos e atuais quanto a isso. E se faz muito importante a gente pensar num desenvolvimento sustentável que inclua a saúde pública, porque muitas vezes a gente não inclui a saúde pública quando considera meio ambiente. E é impossível desvincular isso, porque se a gente não cuida do meio ambiente, a gente não cuida da saúde. Se a gente não cuida da saúde, não cuida do meio ambiente e, consequentemente, causa danos aos humanos, à biota como um todo, ou à biota também, aos recursos naturais que muitas vezes a gente precisa. Se você gostou do vídeo, tem alguma sugestão, tem informações para complementar, coloca aqui nos comentários que a gente vai conferir e vai conversar com vocês. Então é isso, um abraço e até mais, pessoal.